Tema de hoje: lidando com as preocupações. O que a gente faz com as preocupações que surgem todo santo dia na nossa vida? Todo dia surge uma preocupação diferente. Começo de ano, então, vou usar aquela expressão, só Jesus na causa, que é IPVA, IPTU, escola das crianças, material escolar, pagamento de conta que foi feita em dezembro, e tem gente que aproveitou dezembro, que recebeu um pouco mais de dinheiro, falou: eu vou comer bastante, vou me acabar de comer, porque vai que Jesus volta de janeiro, né? Então eu vou comer, eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou comprar roupa, eu vou aqui, eu vou ali. E olha, irmãos, por exemplo, tem gente que no final do ano não fica sem uma roupa nova. A roupa na maioria das vezes é nova, mas a vida é a velha. E é interessante, depois que você chega numa certa idade na tua vida, você começa a adquirir experiência. E a experiência nos leva a viver algumas situações diferentes do que a gente vivia quando era mais jovem. Por exemplo, final de ano agora, dia 26, 27, antes do Natal, dia 20, onde a gente mora tem um shopping lá perto, e vez ou outra a gente vai lá, né? Geralmente a gente vai na hora do almoço, porque do meio-dia às 2 não paga estacionamento, graças a Deus, né? E a gente aproveita e visita a loja. Aí você vai na loja, você vê as roupas, todo mundo comprando uma roupa nova e tal. Aí você vê ali gente pagando caro, porque no final do ano o comércio sabe que o povo gasta dinheiro, e por gastar dinheiro eles colocam o preço lá em cima. Muita gente vai lá e compra, paga caro inclusive às vezes na roupa. E o interessante que quando você tem experiência, você chega na loja, você vê aquele frisson de gente correndo para lá e comprando, e você fica sossegado. No meu caso, eu fico sossegado, com a mão no bolso. Olha, uma camisa, 140 paus, 150, essa aqui 169,90. E parece que a C&A, Renner, Riachuelo, tudo combina o preço. É o mesmo preço. Aí eu voltei agora no começo do ano, que todo mundo já tinha comprado, fui lá, vi aquela camisa de 169,90, estava 119 em oferta. E eu falei assim: ainda não vou comprar, porque eu tenho certeza que até o final do mês vai estar uns 90. Experiência. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que ele se enfia em dívidas, ele produz problemas para ele próprio. Existe uma diferença das questões que surgem na nossa vida pelo acaso. Salomão escreveu sobre isso. No livro de Eclesiastes, Salomão disse: o acaso atinge todo mundo. Às vezes você faz um negócio, não dá certo. Às vezes você tem um problema no carro, um problema em casa. Às vezes você fica doente. Às vezes a doença vem porque acontece. É óbvio que tem muita gente que parece que chama a doença. Já falei aqui várias vezes ao longo desses anos, existem doenças que são chamadas doenças psicossomáticas, doenças que começam na mente, porque as pessoas pensam muito mal, desejam muito mal, e com isso trazem para o seu organismo enfermidades. E existem enfermidades que são acaso, que acontecem. Então, tirando a questão que a pessoa entra numa fria, porque ela desejou, porque ela gastou além do que devia, porque ela falou que não devia, tirando essa questão, a questão do acaso que acontece, como eu disse, para todos nós somos afetados pelo acaso, a gente fica preocupado. Como eu disse, chega no começo do ano, tem um monte de contas para pagar. E como é que eu vou fazer? Chega no começo do ano, vem aqueles pensamentos:
Será que esse ano vai ser diferente do que foram os outros anos? Por exemplo, falamos do país, do Brasil. Será que o Brasil vai reagir a essas questões que nós estamos vivendo, de dificuldades, de desemprego e tal? O que será do país? Será que essa enfermidade que está me afligindo, eu vou conseguir sair dela? Será que realmente Deus vai me curar ou não? Preocupações que todos nós temos. Todo mundo anda preocupado hoje em dia com o amanhã. E por conta dessas preocupações, muita gente anda triste, muita gente anda ansiosa. Você já ouviu aquela história que tem gente que está vendendo o almoço para comprar a janta? Ele mal acabou de almoçar e já está preocupado: o que será que eu vou comer à noite? Tem gente que vive preocupações que são aquém até da sua própria vida. E isso, muita gente hoje em dia não sabe lidar. Não sabe lidar. Tem gente que se desespera, tem gente que se suicida, tira a própria vida. Tem gente que está depressiva porque ela não consegue lidar com as preocupações, com as situações. E olha, meus irmãos, preocupação, questões, elas surgem todos os dias, como eu comecei falando aqui, nas nossas vidas. A gente se preocupa muito hoje em dia com o que há de acontecer, né? Poxa, como é que eu vou resolver essa questão? E na verdade, meus irmãos, preocupação em demasia afeta a vida da pessoa, prejudica o seu descanso. Hoje, segundo pesquisas, existem milhares de pessoas que não estão nem dormindo direito à noite por conta das preocupações. E o pior, eu estou falando de gente que conheceu Jesus, que professa uma fé em Jesus. E o tempo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, principalmente no mundo, é um tempo que a fé, ela está sendo provada. A fé, ela está sendo provada. E ou a gente aprende a viver pela fé, ou a gente vai acabar sucumbindo. O que é viver pela fé? O que é crer em Deus? Poxa, você sabe. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 11, Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. E hoje muito crente vive esse conflito: eu dependo de Deus, eu vivo com Deus, mas na verdade na hora do vamos ver, ele desanima, ele sucumbe. Ontem eu estava numa igreja em Osasco pregando e surgiu uma canção lá muito bonita, e o pessoal cantando, a gente cantou: Deus, tu és fiel a mim, tu és fiel a mim. A gente canta isso, mas na maioria das pessoas é da boca para fora, porque na hora do vamos ver, as pessoas desacreditam. E como eu disse, no século 21, confiar em Deus, depender de Deus hoje, não é para qualquer um. Por isso que eu quero tratar sobre esse assunto hoje. Nós precisamos aprender a lidar com as circunstâncias das nossas vidas. Se possível, a gente deveria se preocupar em não se preocupar. E por que isso? Ora, Jesus ensinou sobre isso. Existe um texto, eu quero ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, Lucas capítulo 12. Como eu digo sempre aqui, para quem lê Bíblia, é um texto muito conhecido. Lucas capítulo 12, Jesus falou sobre isso. Veja que interessante. Glória a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 22, Jesus está ministrando, tratando com os seus discípulos. E dirigindo-se aos seus discípulos, versículo 22 de Lucas 12, Jesus acrescentou:
Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. 23, Jesus diz para eles assim: a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Aí ele dá um exemplo, ele diz assim, versículo 24: observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Pausa aí. Pergunto para você que está aqui nessa noite: você crê nessa palavra? Porque também a gente canta aqui, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Sim ou não? A gente canta. Mas será que a gente acredita naquilo que nós cantamos? Aliás, para deixar isso bem claro na mente sua e do seu irmão, ministra para ele, diga assim: meu irmão, você tem valor. Jesus falou isso. Versículo 25, olha que interessante o que Jesus ensina: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Versículo 26, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, que é acrescentar uma hora à sua vida, por que se preocupar com o restante? Versículo 27, observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Versículo 28, e último desses que quero ler, Jesus diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Só até aí. É interessante que no outro texto, Jesus compara a fé a um grão de mostarda. E estava me lembrando esses dias, no começo aqui da igreja, pastor Marcos, ele, uma determinada vez ministrando aqui, ele trouxe a famosa semente de mostarda. A semente de mostarda, ela gera uma árvore das maiores que pode até existir. Mas a semente, e ele distribuiu aqui, eu me lembro, para cada um dos que estavam aqui, a semente de mostarda, que é um grão que você coloca na mão, alguns precisam até de óculos para enxergar. Aí Jesus diz assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, ou seja, assim, por mais pequena que seja, se você tiver fé, você dirá a esse monte: sai daqui, vai para lá, e isso acontecerá. É uma coisa assim que você fala, isso é ilógico. Ilógico por quê? Porque a gente vive num tempo em que as pessoas querem entender tudo. Irmãos, tem certos milagres que a gente nunca vai entender, a gente apenas vai viver, porque Deus faz milagres. Agora, a preocupação, e é interessante que a própria palavra se explica: você tem uma ocupação e você pré-ocupa o teu tempo, a tua mente, com coisas que você não devia se preocupar. Por isso que eu quero tratar sobre como lidar com as preocupações. Bom, primeira coisa que a gente tem que aprender é que nós temos um Deus vivo, poderoso, sentado num trono de glória, com todo o poder nas suas mãos, que está conosco todo o tempo. Mateus 28, 20, Jesus falou: eis que estou com vocês, ou estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está comigo e contigo todo dia. E aí, qual é a nossa reação a isso? A gente fica preocupado. Pastor, mas não é fácil, é que você não sabe o que eu estou passando.
Eu não sei, o que muita gente está passando aqui. A questão que eu quero tratar hoje aqui é que nós, que somos cristãos, nós precisamos desenvolver esta fé em Deus em nossos corações. Que apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das lutas, nós temos um Deus que está conosco todo dia, toda hora. E aí eu e você precisamos desenvolver essa fé neste Deus. Deus que nos ama, Deus que se preocupa conosco, Deus que abençoa, Deus que ajuda, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que transforma. O Deus nosso pode fazer qualquer coisa, Ele pode fazer e Ele faz. A questão aqui, como eu sempre digo, não é Deus. Hebreus 13:8 deixa isso claro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo, Ele não muda. Deus é imutável. Se Deus é imutável, quem tem que mudar somos nós. E quando nós somos esmagados pelas preocupações, e aí entra a ação do maligno, porque o maligno, segundo a Bíblia, o apóstolo Paulo falou sobre isso, ele lança dardos inflamados para que atinja a nossa mente principalmente. Existem livros e mais livros de cunho evangélico, cristão, que ensina sobre a mente, a guerra espiritual, o campo de batalha que é a mente de um ser humano. Porque o maligno, ele lança dardos, ele lança palavras, e geralmente os dardos, as palavras, as coisas que o maligno tenta contra nós, é para nos levar para baixo, é para desacreditar a palavra de Deus. Tipo, você vem para a igreja, você lê a Bíblia, aí de repente, na mesma hora, você sai da igreja e vem um pensamento, foi falado hoje que Deus está comigo todo o tempo, mas agora que eu estou precisando de Deus, cadê Deus? Deus está contigo, Deus anda comigo, Deus anda contigo. Você está dormindo, você está descansando, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Em Filipenses, acompanhe aqui no telão, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo, que teve uma experiência muito grande com Deus, ele escreveu assim: não andem ansiosos. E aí é uma questão que hoje em dia, você falar para uma pessoa, não ande ansioso, ansiosa, é muito difícil, porque as pessoas hoje são ansiosas. Sim ou não, irmãos? Eu estava falando ontem, tomara que ele não esteja assistindo, do meu neto, Gabriel, o mais velho. Gabriel, acho que ele puxou um pouco pela mãe, pela Gabriela. O Gabi entende aí, tá? Não fica bravo, não sei se está assistindo, né? A Gabriela, ela é muito ansiosa, e o Gabriel também é. Por exemplo, eles vieram para cá terça-feira, aí chegaram 10 e pouco, 10h20, 10h25, vamos no shopping, vovô? Vamos. Que horas? 12h. Ah, legal, 12h. Aí ele deu uma voltinha, voltou. Já é 12h, vovô? Não, filho, passou 5 minutos do que eu falei. 12h nós vamos. Aí ele sai. Dá 5 minutos ele volta. Que hora que é agora? 10h30, filho, passou 10 minutos. Ah, tá bom. Vamos brincar de bola? Vamos brincar de bola. Chuta a bola e volta. Que hora que a gente vai no shopping? Ansioso. Você fala um negócio para ele, aliás, a maioria das crianças são assim. Se você fala para ela, nós vamos sair hoje, vamos no parque, vamos no cinema, ele não vê a hora, ele fica ali ansioso. Traduzindo isso para as pessoas hoje, as mais velhas, as pessoas são assim hoje, ansiosas, elas ficam, ai meu Deus, será que vai dar? Aí eu vou passar no médico, o que o médico vai falar? E se o exame que eu fizer der errado? Ai meu Deus, como é que vai ser? Já pensou, se o médico fala para mim que eu estou mesmo com esse problema, como é que eu vou? Ai meu Deus, como é que vai fazer? As pessoas, elas sofrem antes do tempo.
Por isso que Paulo começa dizendo para a igreja, porque Paulo teve essa experiência com Deus, de conhecê-lo, de depender dele, de esperar por ele. Então Paulo ensinou o seguinte para a igreja de Filipos: gente, não andem ansiosos. Em outra versão, gente, não se preocupem. Jesus falou sobre isso. Jesus disse: olha, se você pudesse acrescentar uma hora que seja a sua vida, seria ótimo, mas nem isso você consegue. Então, se eu não estou conseguindo viver hoje, por que eu vou me preocupar com o amanhã? É uma coisa ilógica. E o mundo é assim, porque o mundo quer levar a gente a viver isso, essa preocupação. Você já está trabalhando, você está vivendo, viva hoje. É igual felicidade. Eu já falei aqui, as pessoas falam: o dia que eu casar eu vou ser feliz, o dia que eu comprar a casa própria eu vou ser feliz, o dia que eu ganhar na loto eu vou ser feliz, o dia que eu comprar um carro eu vou ser feliz. Não, felicidade não é um alvo, felicidade é hoje. Você pode ser feliz hoje apesar das circunstâncias. Hoje eu falei durante o dia, tarde, com a irmã Maria Senhora. Quando eu liguei para ela, pastor, glória a Deus, aleluia, pastor, eu acabei de chegar em casa, aleluia. Eu falei: oh, glória a Deus, só a felicidade da irmã. Por quê? Porque felicidade é hoje. Mas por causa das preocupações, a gente deixa de ser feliz. A gente fala: ai, meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Irmão, para com isso em nome de Jesus. Jesus está ensinando. E Paulo fala a mesma coisa, de uma outra forma. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Agora, irmãos, vamos examinar aqui esse texto aqui do apóstolo Paulo. Primeiro ele está dizendo o seguinte: não se preocupem com nada. Eu sei que muita gente, quando ouve isso, fala assim: é que você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a minha dificuldade. Bom, quem disse isso foi Paulo. E quando ele escreveu isso, ele estava numa cadeia, preso, condenado injustamente. Mas a cabeça de Paulo era tão boa, que ele não estava preocupado com o momento nem as circunstâncias. Ele sabia que ele tinha um Deus naquela época, vivo, poderoso, que estava com ele, inclusive ali naquele lugar. Como ele mesmo disse: eu precisava passar por essa situação, por causa da prisão dele, vidas foram alcançadas. Mas ele tinha uma plena convicção, por isso que ele escreve para a igreja de Filipos: gente, não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, apresente essas coisas para Deus. De que forma? Ele está falando aqui: orações, súplicas, ação de graça. Sabe qual é o maior problema do século 21, dos crentes do século 21? Que os crentes do século 21 não oram. E quando oram, é muito pouco, é muito superficial. Não oram. Porque se os cristãos orassem, e antes de tomar qualquer decisão, se eles orassem antes, a maioria dos problemas que nós temos, nós não teríamos. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus quer falar comigo, Deus quer me revelar coisas, como está escrito na Bíblia. A Bíblia diz isso: o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Então Deus quer acrescentar coisas, Deus quer falar comigo, contigo. O problema é que a gente não ora. A gente só remedia, a gente não previne. Por exemplo, vai comprar um carro. Eu já contei aqui vários testemunhos meus em questão de carro. Um deles, eu era apaixonado por um carro, mas apaixonado mesmo. Eu vi aquele carro e falei: esse tem que ser meu.
É esse carro meu? Não, tem que ser meu. Fiz o de tudo. Peguei um carro que eu tinha, peguei um carro velho da minha irmã, e um pouquinho de dinheiro, e Jesus, aquela luta, e não estava dando certo. Não, mas vai ser meu, porque esse carro é sensacional e tal. E uma luta, era uma Caravan, 1980, dourada, com roda de Mercedes, tinha até como é que chama ali chamavam de outra forma no interior, mas o teto solar aqui para vocês, né? Enfim, lutei, comprei. Quando eu peguei o carro, nossa, que alegria. Fui para casa, todo mundo onde eu passava olhava. Todo mundo está com inveja. Um mês depois, irmãos, começou a dar problema. Problema no freio, problema no motor, carburador, problema na roda, problema aqui, problema ali. Meus irmãos, 1 ano com esse carro, só problema. Foi 2 alegrias, uma quando eu comprei, a outra quando eu vendi. Foi uma tristeza. Aí eu aprendi. Espera um pouquinho, antes de você tomar uma decisão, ora. E orei. Já falei aqui no passado sobre esse testemunho. Eu orei e falei: Senhor, me perdoa. Eu, cabeça dura mesmo, acabei tomando uma decisão errada, comprei esse carro, vendi, graças ao Senhor eu vendi. Então agora, Senhor, tem um outro carro que eu gosto, e eu gostaria que fosse um carro assim. Na época era uma Paraty, né? Eu gosto de Paraty e tal, que ela seja assim verdinha, bonita, que tenha até aquele tampão atrás, Senhor, né? Se for possível, tá, Deus? Tá? Se for possível. Aí eu orei, 1 semana depois eu fui numa sexta-feira, numa rua ali em Pirituba, que vários carros, agências de carro. Fui num lugar onde eu conheci uma pessoa que era cliente do banco. Ele falou: olha, eu tenho um carro aqui e tal, você tem Paraty? Tem uma branca aqui. Aí vamos dar uma volta. Começou, o rolamento estava ruim. Não, mas fica sossegado que eu vou trocar o rolamento. Aí eu olhei assim, sem tampão e tal. Falei: não era isso que eu queria, mas Senhor, se for isso, tudo bem, Senhor, fazer o quê, né? A tua vontade prevalece, Senhor, amém. Tá, Senhor? Aí paramos o carro, e aí, vamos comprar? Falei: não, primeiro eu vou falar com o meu patrão. Pô, mas você não vai comprar? Estou dando um desconto para você. Não, eu vou falar com o meu chefe. Vou falar com Deus. Você é cristão? Sou cristão. Eu vou falar com Deus. Amanhã, se Deus permitir, eu venho aqui e compro. Passou, fui para casa, orei, acordei no outro dia, no sábado, orei de novo, fui lá para a agência. Eu tinha um carrinho mais velho e tal. Aí eu cheguei para ele: posso dar mais uma volta no carro? Pode, pega aí, pode andar à vontade. Aí fui, aí eu levei numa agência 1 quilômetro para frente de uma pessoa que eu conhecia, que era cliente também do banco. Aí levei para ele, falei: cara, me ajuda, eu estou querendo comprar um carro e tal. Ele falou: mas você vai comprar esse carro? Você gosta? Eu gosto do Paraty. Ele falou: eu tenho uma boa aqui dentro, se você quiser pegar. Quanto você está pagando? Nos valores de hoje, vou falar assim, estou pagando uns 20 mil. Cara, por 21 eu tenho uma 1000 vezes melhor que essa. É mesmo, vamos olhar. Quando eu entrei na loja, verde, roda, tampão, novinha. Falei: pera um pouquinho. Corri lá, devolvi o carro. Falei: obrigado, viu? Não vai ser essa. Voltei lá e comprei o carro. Saí de lá feliz. Cheguei em casa, orei, porque eu falei assim: poxa Deus, obrigado por o Senhor preparar as coisas, surpreender a gente. O problema é que a gente faz as coisas sem orar. Aí depois as coisas dão errado, aí que a gente vai orar para tentar dar certo. Por isso que as pessoas não sabem lidar com as suas preocupações. Porque antes de tomar decisões, antes de fazer qualquer coisa, nós deveríamos buscar a Deus. Paulo está falando em tudo, busque ao Senhor, fale com Deus. Tem gente que até vai casar e fala assim: Senhor, me prepara uma mina, Senhor, bonita e tal, tá, Senhor? Aquela mina que, tá, quando eu bater os olhos, que fale no meu coração e tal. Da mesma forma, a mina: Senhor, me prepara um mino, né? Bonito e tal, né? E aí fica esperando. De repente aparece um avião. Parece um avião. Aí ele já olha: babei, essa. Aí Deus está assim, tocando o coração: calma, filho, não é essa, eu tenho melhorzinha para você. Aí aparece uma melhorzinha que não é tão avião, é um teco-teco, né? Mas Deus conhece o futuro, sim ou não? Sim. Aí o cara fica, coração dele: não, mas
Tem que ser aquela. Deus fala, não filho, essa aqui, quando passar o tempo, ela vai estar do teu lado, ela vai te ajudar, ela vai orar por você. Deus, mas aquilo ali, não tem comparação, né? E aí ele faz a vontade dele, casa, aí lá na frente ele vai para a igreja e fica orando, Deus, o Senhor que é o culpado, ó a tranqueira que o Senhor me arrumou. E Deus não tem culpa de nada, porque quem escolhe é você. O problema é que as pessoas, por não orarem, por não buscarem a Deus, por não esperarem pelo Senhor, o que Davi e Salomão escreveram? Os dois escreveram sobre isso. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. O que Salomão e o próprio Davi escreveram. A questão aqui é que as pessoas, elas se preocupam. As pessoas vivem preocupadas. Então, primeiro, irmão, irmã, aprenda a orar por tudo. Tudo apresente diante do Senhor. Qualquer decisão que você for fazer, você vai viajar, ora antes, Senhor, me dá direcionamento, Deus livra de todo mal. Você está no meio do caminho, parou, Senhor, obrigado por estar aqui. Está voltando, Senhor, leva a gente em paz. Ou seja, você está acordando de manhã, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, abençoa o trabalho hoje. Chegou em casa, tomou banho, jantou, vai dormir, Senhor, obrigado por este dia. Dá uma noite abençoada em nome. Ora por tudo. Infelizmente muita gente não faz isso e acaba entrando em questões difíceis. Segundo, aprenda a ser grato por tudo que Deus já fez por você. Porque quando você começar a puxar na memória o que Deus já fez por você, você não vai viver tão preocupado. Porque, meu irmão, Deus é tremendo. Só dele ter morrido no nosso lugar, é uma coisa fantástica. Dele ter pago com o seu próprio sangue pelos nossos pecados, meu irmão, a gente já é abençoado. Nós já somos abençoados. O Paulo estava falando aqui há pouco sobre o sacrifício de Cristo. Ontem eu mandei um vídeo no Instagram para algumas pessoas que eu tenho lá no Instagram, de uma mulher dando uma explicação assim, lógica, que eu achei muito bacana. Ela disse assim, Jesus, ele foi crucificado, e havia naquela época um dito lá do comandante lá, de César e tal, e também daqueles que estavam ali sob as ordens dele, de na Páscoa libertar um prisioneiro. E é interessante que Barrabás, ele já estava condenado. Ele já estava condenado. E antigamente, quando a pessoa ia ser crucificada, fazia-se uma cruz conforme o corpo da pessoa. E tinha uma cruz preparada para Barrabás. Só que na hora que o povo escolheu Jesus, e isso foi provado cientificamente, porque eles estudaram lá aquela famosa imagem de um pano e tal, que encontraram um semblante parecido com Jesus. Os cientistas estudaram que a cruz que Jesus foi crucificado não era para ele. Por isso que na hora que ele foi esticado, essa parte aqui debaixo do braço arrebentou dos dois braços, porque a cruz era maior do que ele. E aí essa mulher disse assim, esse não é um milagre, o milagre é que a cruz foi feita para mim e para você, mas Jesus entrou no nosso lugar e sofreu por mim e por você. Ou seja, nós já somos abençoados. O problema é que a gente enfrenta circunstâncias como todo ser humano qualquer. E nós não somos mais qualquer um. Nós somos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Vou falar de novo. Nós somos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele já nos deu a vitória na cruz do Calvário. Ele anda comigo e contigo porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, aleluia. Então quando a gente começar a entender isso, quando a gente começar a viver isso, a ser grato por aquilo que Ele já fez,
Meus irmãos, as coisas vão começar a surgir nas nossas vidas. Deus vai começar a abençoar, Deus vai começar a mandar, Deus vai começar a fazer milagres e maravilhas nas nossas vidas. A questão aqui que Paulo ensina, que Jesus falou, Jesus disse o seguinte: olha para os lírios do campo. Olha bem, não sei se você já teve esse prazer de ver o lírio, que é um formato, uma flor assim bonita. Jesus fala assim: olha para o lírio, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu que nem ele, tem essa coisa linda, esse formato. Quer dizer, quanto mais você e eu que somos filhos de Deus, por que a gente tem que se preocupar com o amanhã, se a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã? Sim ou não? Jesus dá um outro exemplo interessante. Jesus fala assim: olha os pássaros, aqui nesse texto de Lucas, corvos ou corvos, em outro texto, pássaros. Olha os pássaros do campo, eles não semeiam nem colhem, mas eles sabem que de alguma forma Deus vai prover. Por quê? Porque eles não pensam que nem a gente. E eu falei ontem na igreja onde eu estive lá, onde eu moro, a gente acorda de manhã ouvindo passarinho cantando. Irmão, eu nunca ouvi um passarinho numa manhã assim. Não, é sempre o mesmo tom. E por que eu, quando acordo de manhã, eu tenho que acordar? Vida, dor, como é que eu vou fazer hoje, Deus? Deus, era melhor morrer, né? Porque se eu morresse, pelo menos, né? Aqui não tem ninguém assim, eu estou falando dos outros crentes, tá? Mas a verdade é que a gente tem essa mania. E da mesma forma que a gente foi treinado desde criança para se preocupar, porque também Jesus usou outro exemplo. Jesus falou assim: seja que nem as crianças. Como é que são as crianças? As crianças brigam uma com a outra, empurra e briga e tal. Passa 5, 10 minutos, elas estão junto de novo brincando. Criança, meu filho mesmo nunca chegou em mim quando era criança e falou assim: pai, o que nós vamos comer hoje? Tem comida hoje? Ao contrário, eu até citei já aqui, uma vez a gente saiu da igreja de Osasco, a gente tinha um desejo, uma mania, sei lá, de comer pizza no final do culto, né? E nesse dia, sem dinheiro, passamos direto. Aí meu filho: pai, não vai comprar pizza hoje? Eu falei: hoje o pai não tem dinheiro. Ele falou: faz um cheque. Na cabeça dele, dinheiro e cheque é a mesma coisa. E para explicar para ele que tinha que ter dinheiro para colocar no banco para cobrir o cheque. Criança é assim. Criança não fica preocupada, a não ser que você fique conversando na frente dele, ele vai ficar preocupado. Caso contrário, criança brinca, criança se alegra, criança curte. Aí a gente acaba crescendo e vira esse bando de gente preocupada. Ai, meu Deus, será que Deus vai me curar? Será que Deus vai me abençoar? Ai, será que Deus está comigo? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir passar aqui? Ai, irmão, Deus está com a gente, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Para encerrar aqui, eu nunca me esqueço de um testemunho que o pastor Furioso contou aqui de uma irmã da igreja dele, que foi para a igreja e quando voltou já era meia-noite, 11h30, meia-noite, e ela ia passar numa ponte assim estreita para atravessar para o outro lado, e do outro lado tinha 2 rapazes, e na hora que ela viu os rapazes, não tinha como voltar, ela falou assim: meu Deus, tem misericórdia de mim, mas eu vou. E foi, quando passou por eles, nem mexeu, viraram a cara para ela. Aí ela assustou, ficou assim, né? E voltou, olhou para eles e falou assim: vocês estão bem? Não, tudo bem, não, tudo bem e tal. Falou: tá bom. Falou: não, pode sossegado, os 2 caras grandes que estão com a senhora aí já assustou a gente o bastante. Que ela não viu, mas tinha 2 anjos do Senhor do lado dela guardando. Foi um testemunho fantástico. Eu acredito que isso aconteça, porque Deus guarda a nossa vida. O problema é se a gente crê que Deus guarda a nossa vida. Por isso que nessa noite a gente precisa aprender a lidar com as circunstâncias, a gente precisa aprender a lidar com as preocupações. Irmão, irmã, para de se preocupar. Quem se preocupa na véspera
é só o peru. No dia 24 ele fica preocupado, eles vão me matar para me comer amanhã, 25. Crente, ele não vive preocupado. Crente, ele vive feliz, porque o nome dele já está escrito no livro da vida, porque os seus pecados já foram perdoados, porque Deus tem suprido as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Que tal a gente orar agora e falar com Deus: Senhor, eu não quero mais viver minha vida preocupado. Topas? Só que o inimigo vai chegar para você, depois que você for embora para a tua casa, vai falar assim: quero ver, porque amanhã eu já vou botar uma treta na tua vida, quero ver se você vai se preocupar ou não. Aí você vai provar a sua fé, porque a gente canta aqui: cada vez que a minha fé é provada, o que acontece? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Onde? As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam. E depois, minhas provações maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Ele declara: se diante de mim não abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aí eu rompo em fé. E é legal cantar, só que na hora do vamos ver, ai meu Deus, Jesus, será que vai dar? Vai, quando você estiver debaixo da presença de Deus, da mão poderosa de Deus, quando você tem intimidade, quando você conversa, quando você, pode acontecer o que for, Deus está no controle de todas as coisas. Creia, meu irmão. Teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração que Deus tem de melhor para você. Ah, mas e a dificuldade, e a crise? Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos abençoa. Irmão, irmã, creia nisso. Pare de se preocupar com o amanhã. Você está preocupado hoje: como é que eu vou pagar amanhã? Como é que eu vou fazer amanhã? E se Jesus voltar hoje, agora, daqui 1 hora, 2 horas? E se a gente partir dessa daqui para 1 hora, 2 horas? Vai adiantar ficar preocupado? Lógico que não. Então vivam hoje, saia daqui hoje pisando nas nuvens. Jesus está contigo, Ele te sustenta, Ele te abençoa, Ele te guarda, Ele anda com a gente, Ele anda conosco. Ao menos na vida daqueles que creem. E se você crê, vamos ficar de pé, vamos exercitar isso em nome de Jesus.